Vamos trabalhar um exemplo de como usar o janela pesquisar, ou seja, este recurso aqui, ó, unidade medida. Eu tenho aqui uma lista dinâmica, foi buscada no banco de dados, e se eu digito algo, ele vai filtrar esses dados. Notem que esta lista ela abre próximo ao campo que está pesquisando. Então, agora vamos ver o código, ou seja, como fazer isso. Primeiro, está no botão Find, vou até executar novamente. Notem que eu tenho aqui o botão Retrieve, ou seja, recuperar a informação de forma completa, e o Find é o procurar. Isso pode ser feito em outros listeners, mas aqui fica mais evidente desta maneira, mais fácil para explicar. Então vamos lá. No botão Find eu uso uma lista, chamada aqui lista auxiliar, uma lista de strings, e eu vou procurar os dados no banco de dados usando o DAO, então no caso DAO unidade medida, e lá eu tenho um método chamado lista de strings. Então vamos olhar este método, ele separa por hífen. Então é um método bastante simples, uso o list do próprio DAO para transformar uma lista de unidade medida numa lista de strings. E é isso que eu quero, retorna uma lista de strings. Então voltando, então eu recebo essa lista de strings. Se a lista tiver pelo menos um elemento, então o que eu faço? Eu aciono o janela pesquisar. Vamos dividir essa linha em várias partes para ficar mais fácil de enxergar. Vou quebrar aqui no sinal de aqui. Então, classe janela pesquisar. Esta classe está na pasta Tools, então tem que estar aqui o janela pesquisar. E tem que ter o filter@JList. O janela pesquisar instancia o filter@JList. Então essas duas classes são obrigatórias para que tudo isso funcione. Aqui eu vou receber uma string, que é o item selecionado, que vem do janela pesquisar, que recebeu a lista auxiliar que nós acabamos de comentar. E estes posicionamentos é para que a janela pesquisar abram próximos ao campo que o chamou. Então, se eu não puser esse posicionamento, ela vai abrir, por exemplo, no meio da janela, e às vezes não faz muito sentido. Então, tudo isso daqui é para posicionar. Posição X, posição Y, posição X, posição Y, e pegue o valor retornado. Ou seja, quando a pessoa der um clique duplo lá na janela pesquisar, ele vai devolver uma string. Essa string, se não foi vazio, ou seja, se a pessoa não cancelou, eu faço split com o hífen e pego a primeira parte. Ou seja, vou executar novamente. Unidade medida. Então aqui, ó, eu tenho a lista e separado por hífen. Quando eu dou clique duplo, ele vai pegar apenas a letra M, como que é a chave primária, ou seja, a posição 0 do split, vai trazer para cá e vai executar. Vamos voltar. Então ele pega a posição 0 e faz um do clique no botão Retrieve. Isso aqui pode ser feito assim também. ptn retrieve do clique. Fica até mais elegante. Agora, se não for, ou seja, se a pessoa não seleciona nada, envia o foco para outro campo e seleciona. E apenas isso, para que essa janela pesquisar funcione com filtro. E, enfim, posso usar também em situações que eu tenho uma chave estrangeira. Vou cadastrar aqui um alimento. Vamos por aqui ID número 1. Não está cadastrado. Arroz. Não sei, vou chutar valores. Unidade medida, ó, mesma coisa. Tem o botão Find aqui. Eu vou pesquisar. Note que agora eu estou na tabela alimentos, mas estou buscando dados na tabela de unidades de medida. Quilograma. E eu trouxe para cá, na chave estrangeira, a referência, a chave estrangeira KG, que está lá. Vou salvar, tudo certo. E agora eu consigo trabalhar com isso. Bem, é isso. O código é relativamente simples, basta entender que essa lista vai buscar dados na entidade que tem aqueles dados. Pode ser como chave primária, ou seja, a própria tabela, ou pode ser uma chave estrangeira que vem de fora. E é isso. Vamos trabalhar um exemplo de como usar o janela pesquisar